O sermão não termina quando o pregador diz amém. O sermão termina quando o ouvinte obedece. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, sou professor de homilética e hermenêutica. Homilética é a arte de pregar e hermenêutica é a arte de interpretar. Eu costumo dizer que são dois lados de uma mesma moeda. Você prega e você interpreta. Primeiro você interpreta, que é o momento da pesquisa ao púlpito, e depois você prega, que é o momento do púlpito ao ouvinte. Por isso é que são dois lados de uma mesma moeda. O vídeo de hoje, eu estou atendendo a pedido de vários irmãos que me pediram para falar sobre aplicação. Como montar a aplicação na pregação. Visto que eu só falo isso em sala de aula, o pessoal pediu para colocar aqui no canal também. Agora, o módulo sobre aplicação, essas aulas de homilética e hermenêutica que eu ministro em seminários e em igrejas, eu costumo fazê-los em intensivões aos sábados, das 14 às 18 horas. Então, o módulo de aplicação, ele dura de 14 horas da tarde até as 18. E eu vou apresentar somente uma síntese aqui, rápida, para poder ajudar e semear sal na boca dos irmãos, provocando-lhes sede. Então, já vou pedir a você que, se não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, comenta e compartilha para ajudar a subir a relevância do canal, porque assim esse vídeo vai chegar para mais pessoas. Ok? Bem, para poder falar sobre aplicação, é preciso dizer como que a pregação, sobretudo do pregador brasileiro, ela é influenciada. E um movimento que influencia muito os modelos, os tipos de pregação no Brasil, é claro, é o movimento pentecostal. Por isso é importante entender quando ele começa, como ele se desenvolve e como ele influencia os tipos de sermão. O movimento pentecostal no Brasil, ele começa por volta de 1910, tá? E a primeira igreja que chega aí é a Congregação Cristã do Brasil. Junto com ela chega a Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã são as duas primeiras igrejas que marcam o movimento pentecostal brasileiro. E aí é chamado de movimento pentecostal clássico. E considera-se no movimento pentecostal 4 ondas no Brasil. Esse movimento vem em 4 ondas. A primeira onda, então, é o movimento pentecostal clássico, marcado pela Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. A segunda onda do movimento pentecostal vem com a Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzada Nacional de Evangelização. Aqui nós estamos falando da década de 50, 60, 70. A Quadrangular, Deus é Amor e Casa da Bênção. São as 3 principais igrejas que marcam aí a segunda onda do movimento pentecostal. Já no finalzinho dessa segunda onda do movimento pentecostal vai surgir a Igreja Vida Nova. Tá? Então, acaba que a segunda onda do movimento pentecostal é caracterizada por 4 igrejas: Quadrangular, Deus é Amor, Casa da Bênção e Vida Nova. E é da Vida Nova que vão surgir 2 outras igrejas que vão classificar a terceira onda do movimento pentecostal, que são a Igreja Universal e a Igreja Internacional da Graça, caracterizando a terceira onda do movimento pentecostal no Brasil, o que muitos chamam de movimento neopentecostal. E a quarta onda do movimento pentecostal, essa terceira onda, ela vai ali dos anos 77, 80 até os anos 90. Dos anos 90 para frente, começa a surgir dentro do movimento neopentecostal um outro tipo de pregação, um outro tipo de movimento pentecostal no Brasil, que vai mais adiante dar origem à quarta onda. Essa quarta onda, embora também seja chamada de neopentecostalismo, ela é marcada pelas pregações coach, por pregações psicoespirituais, por pregações mais motivacionais, e isso já começa a te mostrar como que o tipo de pregação no Brasil vai sendo influenciado. Lá atrás, no movimento pentecostal, que eu acabei de mencionar, os tipos de pregação eram os sermões textuais, na sua maioria. Eu já vou explicar o que é isso. Ainda na segunda onda também os movimentos marcados mais por pregações textuais, mas é aí que começa a surgir as pregações mais temáticas, porque o movimento pentecostal clássico, ele falava da salvação do indivíduo, não é? E não muito da transformação social, não da mudança de vida no sentido do lugar onde o sujeito se encontra nas classes sociais. Isso não. Era uma questão de falar que o sujeito era pobre, ele podia morrer pobre, mas ele ia herdar o céu. Bom, já a partir da segunda onda, ainda pregando isso, mas acrescentando o batismo com o Espírito Santo, acrescentando moveres e mudanças na vida social do sujeito, a mensagem começa a mudar e começa a ter uma pegada mais temática, o que nos lança direto ao terceiro movimento, à terceira onda do movimento pentecostal,
caracterizado muito mais forte pelas pregações temáticas, libertação, batalha espiritual e uma série de outras coisas. A ênfase já não é mais tanto textual, mas sim um modo temático de pregar por temas, tá? E mais tarde, então, na quarta onda, aí é que o sermão é temático mesmo, porque ele versa sobre o pragmatismo, né? Um evangelho que funciona, é bem essa a ideia. E para nós entendermos isso aí agora, então, nesse segundo momento, se no primeiro momento falamos sobre a história do movimento pentecostal e a influência na pregação, no segundo momento, em sala de aula, eu costumo explicar os tipos de sermão. Eu costumo dizer que existem 5 tipos de sermão. É consenso no meio acadêmico teológico de que são 4 tipos de sermão. Você vai entender o que eu quero dizer com o quinto. O primeiro tipo de sermão é o mais fácil deles, que é o sermão biográfico. É quando você escolhe um determinado personagem bíblico, você vai estudar tudo o que aconteceu na vida daquele personagem, para então desenvolver a sua mensagem e aplicar a vida dos seus ouvintes de acordo com a vida daquele personagem, tá? O segundo tipo de sermão é o sermão temático. Como seu nome já diz, você escolhe um tema. Digamos que você quer pregar sobre jejum. Você vai procurar na Bíblia onde apareceu o jejum primeiro, o que Deus falou sobre jejum, o que os personagens fizeram sobre jejum, quem jejuou na Bíblia, por que jejuou e o que aconteceu a partir do jejum. E aí você vai, então, aplicar a vida das pessoas baseado naquilo que aconteceu no tema que você está pregando. Se você vai falar sobre corrupção, você vai pegar Amós, vai pegar profetas bíblicos do Antigo Testamento, principalmente, que denunciaram as corrupções, e vai encontrar como que o profeta e o que Deus revela a partir daquilo. Então, uma característica do sermão biográfico é que ele vai usar as passagens bíblicas que falam sobre aquela pessoa. Ou a característica do sermão temático é que ele vai usar o máximo de passagens que puder para esclarecer aquilo que ele quer falar, baseado no tema que o pregador quer desenvolver. E a sua aplicação, então, vai se dar a partir do tema e do que ele quer que as pessoas concluam com o tema que ele está desenvolvendo. O cristão e a política e por aí vai. O terceiro tipo de pregação é o sermão textual. E o sermão textual, ele é aquele que parte de uma porção reduzida das Escrituras. Normalmente, o sermão textual, o pregador lê um versículo, no máximo 2. Hoje em dia, na nova homilética, há muita disputa se pode se chegar a 3, ou se 3 já estaria tratando de todo o contexto, então esse sermão seria expositivo. Mas, enfim, o sermão textual ele é caracterizado pela leitura por parte do pregador de uma porção reduzida das Escrituras. Nesse tipo de sermão, o pregador não está preocupado com o contexto da passagem. A exemplo das 2 primeiras, é ele que escolhe o que vai falar. Por exemplo, você pode pensar assim, mas pastor, dá para pregar em um versículo? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, você vai iniciar, obviamente, dizendo que Jesus é o caminho. E você vai explicar que caminho é esse, qual o contexto disso no Antigo Testamento, o que Jesus quer dizer com caminho, não é? A igreja, o evangelho foi chamado de aqueles do caminho. É o caminho que leva a Deus. A verdade, não é? Muitos querem a verdade, mas sem andar com ela, sem fazer com que ela reine e domine a sua vida, não é? Quando Jesus está falando de verdade, Paulo diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade é uma só, Deus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a vida? Bom, a Bíblia usa mais de uma palavra grega para a vida. Ela pode usar bios, ela pode usar psique, ela pode usar zoe. No caso de João 14:6, ela está usando zoe, essa vida de Deus. Então você vai desenvolver a mensagem e a aplicação vai girar em torno disso. Ou o sermão textual pode ser sobre 2 Timóteo 2,15, por exemplo, quando você vai falar, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E aí você vai desenvolver a sua mensagem no que são as características do obreiro aprovado. E então, com base nisso, fazer a aplicação para a vida dos seus ouvintes. O que nos leva ao 4º tipo de sermão, que é o expositivo. O expositivo, ao contrário dos 3 primeiros, se no biográfico, no temático e no textual o pregador escolhe o que vai falar, no sermão expositivo ele vai expor o que o texto diz. Ele tem que então fazer uma pesquisa muito aprofundada, porque ele precisa fazer a leitura para pregar de uma porção maior das Escrituras, e todo o desenvolvimento da mensagem virá da explicação desses versículos. E aí tem uma coisa muito interessante na aplicação do sermão expositivo, é que à medida que você vai explicando, a aplicação vai aparecendo. Isso é um modelo de pregar característico da Reforma Protestante, característico dos reformadores. E havia uma expressão que o definia, que era lectio continuum.
significa que era lido versículo a versículo, explicado versículo a versículo e aplicado versículo a versículo. Porque, ainda que eu vou te dar algumas noções de aplicação, é importante saber que quando você explica o texto, é natural que a aplicação, o Espírito Santo já vá trabalhando dentro do indivíduo que está ouvindo a exposição do que o texto bíblico disse para aquela época, e isso fará com que essa aplicação flua naturalmente no coração e na mente do ouvinte, obviamente, não excluindo a necessidade como pregador, você faça ali a aplicação. Diga, então, com base no que ouvimos e aprendemos, a nossa tomada de posição tem que ser essa e essa e essa. Feita essa introdução, como eu disse, são 4 horas de aula no módulo de aplicação da pregação, de como fazer a sua aplicação. Sempre que eu vou fazê-lo, eu faço toda essa apresentação, porém detalhada, contextualizando mais cada um dos tópicos que você me ouviu dizer até aqui. E agora, indo para a aplicação de modo mais prático, de modo mais direto, você precisa entender que para fazer a aplicação, a primeira etapa é a exegese do texto. E o que é a exegese do texto? A exegese do texto é extrair o sentido original do texto. Quem falou? Com quem falou? Por que falou? O que pretendia corrigir, ensinar ou revelar? Isso é a primeira coisa. Se você não fizer a exegese do texto, que é extrair o sentido original do texto, você provavelmente pode acabar levando essa aplicação para um moralismo ou para algo que Cristo de fato não falou, que Deus não está querendo falar na Bíblia, porque você que está querendo falar, se você não respeitar a exegese, extrair o sentido original do texto. E é importante dizer que quando nós falamos sobre moralismo, existe uma compreensão popular de que moralista é aquela pessoa que gosta de ficar dando lição de moral nos outros, não é? E falando o que é certo, o que é errado, e etc e tal. Quando Paulo combate o moralismo nas suas epístolas, o moralismo ali é aquele conjunto de regras que supõe-se que obedecendo aquelas regras vá se alcançar o céu, vá ser salvo, mas sem de fato revelar a Cristo. É por isso que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz, não recebam a graça de Deus em vão. O que ele quer dizer, não recebam a graça de Deus em vão? Ele quer dizer que muitas pessoas recebem a cruz, muitas pessoas são alcançadas pela cruz, mas vivem como se a cruz não tivesse existido. Não é? Então, isso é importante entender, porque o moralismo é o conjunto de regras. Já a pregação com aplicação bíblica, contextualizada, cristológica, ela revela o Cristo naquela situação. Isso é muito importante. O que nos leva, então, ao nosso próximo passo, que é a cristologia da aplicação, o cristocentrismo da aplicação. Essa aplicação bíblica, ela primeiro precisa revelar Cristo, para que justamente não caia no moralismo. A mensagem sobre Davi e Golias, antes de fazer uma aplicação imediata ali para minha, para a sua vida, a história de Davi e Golias é uma história sobre o que Cristo fez. Cristo está representado em Davi, Golias está representando Satanás, a vitória de Davi sobre Golias representa a vitória de Cristo sobre Satanás, sobre a maldade, e nós estamos representados pelo povo que está escondido atrás da montanha, esperando Cristo fazer essa obra por nós, para depois então partir para a aplicação. Você precisa entender que a Bíblia é cristocêntrica, existe sempre o princípio cristológico. Quando as pessoas acabarem de te ouvir pregar, elas precisam conhecer mais sobre Cristo. Elas precisam saber mais sobre Cristo. A Bíblia é toda sobre isso. O Antigo Testamento é criando um ambiente para Cristo, contextualizando de que Cristo virá. Por isso aqueles sacrifícios cerimoniais, aqueles rituais todos. Então essa é a ideia. Toda mensagem bíblica precisa, ao final, fazer com que as pessoas conheçam a Cristo, recebam a revelação de Cristo, entendam a obra da redenção, a obra da cruz, não é? Que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, toda pregação precisa, no final das contas, apontar para Cristo. Então, isso nos leva a um outro ponto na aplicação, que é descobrir o princípio universal. Você tem sempre que descobrir qual é que é o princípio universal, já que a aplicação é justamente mostrar como que aquilo fala diretamente com a vida do sujeito, né? Como que o texto bíblico alcança o coração e a vida da pessoa hoje. Porque sem a aplicação, nós fizemos a exposição do texto, demos uma boa aula, mas não aplicamos. Porque, como eu disse na introdução do vídeo, o sermão não acaba quando o pregador diz amém, mas quando o ouvinte obedece. Bom, aí existem vários tipos de aplicação. A aplicação, eu coloquei aqui para nós, ela pode ser doutrinária, significa o que ela revela sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. A
A aplicação pode ser moral e ética, quer dizer, que atitudes devem ser tomadas a partir dessa aplicação. A aplicação pode ser devocional, ou seja, como que isso aprofunda a minha vida com Deus. A aplicação pode ser consoladora, como que isso fortalece o crente na dor. A aplicação pode ser corretiva, que pecados esse texto denuncia, né? A aplicação pode ser missional, que ela pergunta como que isso envia a igreja para o mundo, como que isso revela a missão, o propósito e o trabalho da igreja. Então, a aplicação ela é extremamente importante para a pregação, porque se nós não aplicamos, nós apenas ensinamos, demos uma aula. E claro, o sermão expositivo, muita gente pensa assim, o pastor deu estudo bíblico, mas é importante observar que o sermão expositivo, a aplicação vai acontecendo à medida que você vai explicando o texto bíblico. No sermão expositivo, normalmente a aplicação ela não fica só para o final, como nos outros tipos de sermão. É comum também dizermos que a aplicação do sermão expositivo, ela tem voz de Bíblia, tem voz de Deus, ao passo que o sermão textual, o sermão temático, o sermão biográfico, tem voz de pregador, já que o pregador é que escolheu o tema que ele queria falar, enquanto no expositivo, então, está havendo aí a explicação e a aplicação do texto à medida que se vai comentando e desenvolvendo a mensagem. O que nos leva ao quinto tipo de sermão, que eu costumo mencionar em sala de aula. Você já viu aquele tipo de sermão que o irmão lê um texto bíblico, ele prega verdades bíblicas, daqui a pouco ele muda para um texto bíblico que não tem relação com aquele texto inicial que ele leu, ele fala novas verdades bíblicas baseadas nesse segundo texto bíblico que ele está citando ou lendo, mas que não há uma conexão entre os dois. São verdade de Deus, são palavra de Deus, são verdade bíblica, mas não tem conexão. Daqui a pouco ele muda para um terceiro texto bíblico e ele comenta outras verdades bíblicas, mas que não tem ligação com o segundo nem com o primeiro texto. Esse, francamente falando, é o tipo de sermão mais comum que a gente percebe, principalmente nas igrejas mais, enfim. Então, o que acontece que o comum é que o pregador, às vezes, ele tem conhecimento bíblico, ele fala de várias verdades bíblicas ao mesmo tempo no seu sermão, mas sem um encadeamento lógico de ideias, sem um desenvolvimento do texto inicial. Isso acontece porque esse pregador não frequentou aulas de homilética. Isso é fato, irmãos. É porque ele não teve uma formação acadêmica, não houve um ensino formal a respeito de homilética, da estrutura do sermão e da preparação do sermão. O irmão até tem conhecimento, mas ele não aprendeu homilética. Por isso o quinto tipo de sermão, às vezes eu falo que é o sermão miscelânea, né? Agora tem aquele tipo de sermão também que o cara não fala nada com nada e você sai do sermão sem ter entendido nada. Ele também está enquadrado dentro do quinto, porque o quinto pode ser aquele cara que fala várias passagens bíblicas, várias verdades bíblicas, mas sem relação uma com a outra dentro do contexto da mensagem a ser desenvolvida. São várias verdades diferentes reveladas, e o povo dá glória a Deus e é bênção, mas não fala ao desenvolvimento da mensagem. E tem aquela mensagem nessa mesma linha de raciocínio, onde o sujeito fala um monte de coisa, não disse nada e fica todo mundo confuso no final das contas. Então a aplicação é algo muito importante. Para que a aplicação aconteça, é preciso respeitar o desenvolvimento do sermão e ser fiel ao tipo de sermão que se quer pregar. Se biográfico, se temático, se textual ou se expositivo. Isso é uma outra maneira de garantir que a sua aplicação vai sair certinha, vai dar certo. Isso é só uma palhinha, o vídeo já está ficando grande, então nós estamos aqui em 18 minutos, numa aula que na verdade são 4 horas. Espero ter te abençoado. Convido você a visitar as playlists todas que tem aqui no canal, porque tem muito estudo bíblico, teológico, que eu tenho certeza vão abençoar a sua vida. Até o próximo estudo, permitindo Deus. Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilhe, envie isso para aquele seu amigo que precisa ter uma noção melhor aí sobre a homilética, sobre a arte de pregar, que você ama ele, mas quer ajudar ele e até agora não encontrou uma maneira de falar com ele sobre essa preparação. Envie esse vídeo para ele. Valeu, pessoal. Até logo. Tchau, tchau.